Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Gente, meu nome é Jane, eu sou psicóloga social, naturopata e este canal, os meus tópicos são de terapia e psicologia. Para começar, eu gostaria que você fizesse uma gratidão. Provavelmente o meu tópico vai beneficiar você. Então a gente faz aquela troca de gratidão, né? Eu faço esse trabalho para vocês e vocês dão aquele like, se inscreve, compartilha com alguém que você gosta. Não se preocupe se você compartilhar, que esse conteúdo não é proibido. Esse conteúdo é informativo. O tópico de hoje é um tópico muito sério, polêmico, né? Que é a dependência sexual. Ou seja, viciado em sexo. Existem pessoas que são viciadas em sexo? Existe. Tem cura? Não. Mas existe tratamento de controle. O vício em sexo é caracterizado por pensamentos sexuais compulsivos e atividade de masturbação constante, excessiva, visualização de material pornográfico, bate-papos por telefone ou computador, usando a pornografia como tema. E como qualquer outro vício, ele influencia negativamente na saúde física e mental e na vida da pessoa em geral. Com a negligência e o tempo, esse vício torna-se um transtorno, resultando, portanto, no poder do controle enfraquecido. A pessoa perde o controle. A pessoa perde o controle das suas decisões. Essas vítimas tornam-se viciadas e são vítimas também. Eles fazem vítimas, mas eles também são vítimas. Essas vítimas, essas pessoas, tornam-se viciadas em sexo compulsivo e para satisfazer seu comportamento, elas podem restaurar atividades sexuais ilegais, como exibicionismo, voyeurismo, abuso sexual infantil, incesto, zoofilia ou sexo forçado. Uma importante consideração aqui: nem todo viciado em sexo é um criminoso sexual. E nem todo criminoso sexual é um viciado em sexo. Então, nós precisamos separar essas duas categorias. Uma categoria é uma, a outra categoria é a outra. Os psicólogos forenses, eles dizem o seguinte: quase 55% dos criminosos sexuais são considerados viciados em sexo e 2/3 deles são pedófilos, né? O Conselho Nacional sobre Vício e Compulsividade Sexual dos Estados Unidos definiu o vício sexual como envolvimento em padrões persistentes e crescentes do comportamento sexual, apesar das crescentes consequências negativas para si e para os outros. Você não entendeu muito essa classificação não, né? Mas eu vou explicar. Isso significa que um viciado em sexo, ele não desiste, ele não descontinua, entendeu? A sua compulsão. O comportamento sexual, apesar de suas consequências, traz como relacionamentos pessoais desorientados, né? Traz relacionamentos desorientados, abuso, prisão, porque às vezes é necessário que se prenda essa pessoa para salvaguardar
a segurança pública, né? A sociedade. Para uma melhor compreensão do vício em sexo e suas vítimas, é necessário entender que a gratificação sexual não é a força. O vício em sexo é um distúrbio comportamental, um distúrbio de comportamento. E os agressores sexuais agem por necessidade perturbada de poder. Eles acham que fazendo isso eles vão ter poder sobre sua vítima. Domínio no relacionamento amoroso fracassado. Então, quando eles têm uma frustração, uma desilusão em um relacionamento, ele pode se tornar um compulsivo sexual. Pode ser também um controle de vingança, também pode desencadear esse comportamento. Estresse, depressão, principalmente no homem. A depressão no homem pode levar o homem a ser abusivo sexualmente, na maioria das vezes. E raiva, muita raiva. Tem gente que tem raiva, raiva das pessoas, raiva do mundo, por algum motivo que se quebrou ali dentro um trauma que ele sofreu, um bullying. A gente não pode negligenciar esse tipo de coisa. O vício em sexo é o tipo de vício que forma um padrão mal adaptativo do comportamento. Ele se desenvolve persistentemente dependendo das diferentes formas de expressão sexual ou atividade para equilibrar o estresse da vida daquela pessoa. Eles têm desejo repetido, eles têm um sentimento de satisfação após a indulgência do comportamento. Então, ficar assistindo esse material, esses vídeos, esses filmes muito ligado ao sexo, pode levar a pessoa a desenvolver esse tipo de compulsão, certo? Esse tipo de transtorno, né? Esse tipo de transtorno. Pessoas que assistem muito filme, pode acontecer isso. Quando você vê alguém na sua família muito ligado nesse tipo de comportamento, ou alguém que vive com alguém que toda hora está querendo sexo, você precisa conversar sério com essa pessoa e convidá-lo para visitar um médico ou um terapeuta e ver o que é que está acontecendo para que essa pessoa não vire um criminoso ou outra coisa qualquer, né? Existem alguns famosos, algumas pessoas famosas que foram acusadas disso e tal, né? Dizem que é fofoca, mas depois de um tempo se descobre que não é. Tem aquele jogador de golfe, lembram? Tiger. Ele sofre muito e ele realmente tem essa compulsão, porque foi ele quem disse que ele tem essa compulsão, né? Tiger Woods. E isso é muito recente. Ele disse que sofre de dependência sexual. Ele destruiu o casamento dele, né? Foi difícil. Ele já pediu desculpa à família por causa disso, né? De causar danos aos filhos e tudo. Dizem que Kanye West também, né? Mas ele nunca foi pego em flagrante de jeito nenhum. Então, mas em 2006, ele disse à revista Rolling Stone que gostava de pornografia. Embora mais tarde ele tenha desmentido o repórter, ele não desmentiu, ele disse que o repórter exagerou, né? Mas em 2009, ele levou os fãs e leitores de outra revista chamada Detalhe, né? Detail. Ele levou a loucura, a surpresa, quando ele disse à revista que ele tinha vício em sexo. Então, não existe também registro que ele fez algum tipo de tratamento, né? Recentemente tem aquele diretor de cinema de Hollywood que ficou muito tempo internado numa clínica fazendo tratamento. Ele disse que é viciado e que ele precisava de tratamento, e ele fez um tratamento, não se sabe se fez efeito ou não. Dizem também que Marshall, né, que ele ganhou até um prêmio
Dizem que ele também era, ou é, né? Ele admitiu ter um vício em sexo e heroína. Então, ele foi para uma clínica na Filadélfia e se internou num tratamento de dependência sexual. Ele agora está noivo de Katy Perry, né? Katy Perry. Então, existem muitas pessoas que têm esse vício, né? Michael Douglas dizem que ele tem, mas segundo ele não é viciado, ele não é dependente sexual. Ele diz que ele gosta muito. Depois que ele fez alguns filmes, ele desenvolveu isso aí. Instinto Selvagem e Atração Fatal, acho que foram esses filmes aí. Mas ele foi internado numa clínica de reabilitação sexual em 1993, né? Mas ele disse que em 1994, um ano depois, ele negou isso aí. Ele disse que estava numa clínica de outra coisa, para descansar, para relaxar, qualquer coisa desse tipo. Mas você sabe que a imprensa vai atrás e descobre tudo, né? Ele disse que estava internado por causa de excesso de bebida e não por causa de dependência sexual. Bennett também chamou muita atenção depois que ele se casou com a atriz Halle Berry. E depois eles cancelaram, eles iam se casar, acho que cancelaram, não sei se casou em 2003 mais ou menos, né? Dizem que ele tratava uma briga interna muito grande com esse vício dele. Em 2008 ele admitiu ter passado para um tratamento para se livrar de algum vício, mas ele não disse que era vício sexual. Então esse vício ele se desenvolve por diferentes formas mal adaptativas do comportamento da pessoa. Às vezes a pessoa sofreu um trauma, um relacionamento, foi traído, foi qualquer coisa, e ele, com muita raiva, ele começa a praticar isso, praticar, e isso é um perigo. Viciados em sexo, em psicologia a gente chama dependência sexual, e esse daqui é um dos maiores diretores de Hollywood, de cinema, Weinstein. Então, essa semana, ele foi para a corte. Olha como ele foi, algemado. Uma das pessoas mais importantes do mundo do cinema. Podre de rico. Olha só, né? E olha o deboche dele quando ele viu a moça. Que esse julgamento foi por causa dessa moça aí. Ele cometeu assalto sexual, ou seja, olha a palavra aqui escrita. Isso significa estupro. Essa palavra aqui. Então, ele se considera um viciado, ele estava numa clínica internada, ele fez tratamento e ele disse que ele realmente é uma pessoa viciada em sexo. Esse é um dos julgamentos dele. Quem diria, né? Parabéns às mulheres corajosas. E a grande campanha chamada Me Too, que alcançou milhões e milhões de mulheres. E olha só quem está sendo denunciado também. Morgan Freeman. Olha o que é que estão dizendo, sexy predador. E dizem que ele teve uma fé com a neta adotiva. Eu não vou ler a história, mas pelo título, quem sabe ler inglês tá entendendo o que é que tá aí. 8 mulheres dizem que
Morgan é um sexual predador. Complicado, né? As pessoas acham que tem poder, que tem dinheiro, pode sair por aí. É tudo os profissionais dessa área, que cuidam dessa área, eles dizem que vai depender de cada pessoa para poder a pessoa se curar. Tem cura? Olha, segundo os especialistas que cuidam disso, eles dizem que é muito difícil, porque vai depender muito da pessoa. Se afastar daquele ambiente que dá essa compulsão. Se afastar de ambiente onde tem muita criança. Se afastar de filmes pornográficos, de vídeos pornográficos. Se afastar de material visual que traga esse desejo. Então, e se internar numa clínica para se tratar, né? Deixar de pessoas que se masturbam demais. São muitas coisas que pode desenvolver esse tipo de comportamento. Então a pessoa precisa se tratar e se cuidar. É difícil. A cura é difícil. Possa ser que 1, 2 ou 3, uma minoria se cure. Mas a maioria é como o álcool, tem controle através também de medicamentos, de medicação, né? Para diminuir algumas químicas do cérebro, eles tomam a medicação, diminui algumas químicas que são produzidas no cérebro, que aumenta o desejo, então esse libido vai ser diminuído e essa compulsão vai diminuir também. Então existe um controle. A cura realmente vai depender de muita boa vontade, né? Então é isso. Beijo no coração, fica com Deus. Se gostar, faz aquela gratidão, se inscreve, comenta. Até nosso próximo Feliz Encontro.